Olá! Você já sentiu que a sua empresa está virando um caos? Planilhas espalhadas, falta de informação, o caixa apertado, tudo isso eu batizo como um famoso momento chamado a dor do crescimento. Enquanto o sócio está dominando todos os processos, ele consegue ter uma visão completa do que está acontecendo. A partir do momento que a empresa começa a crescer, ela gera então todo esse caos, aonde ele não consegue ter informações adequadas para uma tomada de decisão assertiva. Então, nesse vídeo, vamos mostrar como uma prática simples, que é a controladoria, ela pode trazer para a sua empresa previsibilidade, segurança do seu negócio e principalmente uma tomada de decisão assertiva. Acompanhe o vídeo. Sabe aquela fase em que a empresa começa a crescer, as vendas aumentam, a equipe também? É ótimo, né? Mas aí, junto com toda essa empolgação, vem uma sensação estranha de sobrecarga. De repente, o que era simples virou um verdadeiro caos. Nesta análise, a gente vai mergulhar em como a controladoria pode ser o antídoto perfeito para essa clássica dor do crescimento. Essa é uma pergunta que, olha, muito empreendedor se faz. Aquele volume de notas fiscais, de planilhas, de pedidos, parece que está virando uma bola de neve incontrolável. Se a resposta for sim, é bem provável que o negócio esteja passando por isso. Vamos ver os sintomas mais comuns desse caos. O primeiro sintoma é aquela sensação de estar sempre correndo atrás da informação. Sabe como é? Os dados financeiros ficam num sistema, os de vendas em outro, e o estoque está naquela planilha. Essa fragmentação toda torna quase impossível ter uma visão clara de verdade da saúde da empresa. E aquela ansiedade de não saber se o dinheiro que está no caixa bate com o que foi faturado? Pois é. Contas inesperadas podem simplesmente aparecer do nada e desestruturar todo o planejamento. Isso gera um estresse constante. E o pior é que, em vez de planejar os próximos passos, a gestão acaba passando o dia todo só reagindo a problemas. É um estoque que acumulou demais aqui, uma margem de lucro que encolheu ali, vira um ciclo vicioso de só apagar incêndios sem tempo nenhum para pensar em como evitá-los. Esse cenário todo tem um nome, viu? É a clássica dor do crescimento. Ela acontece exatamente quando os métodos antigos de gestão já não dão mais conta do recado, e essa falta de controle começa a ameaçar o futuro do negócio. E todos esses sintomas estão super conectados. Uma coisa leva a outra, né? A intuição de quem está à frente da empresa é valiosa, claro, mas quando as decisões passam a ser baseadas só no achismo, aquele medo de um erro financeiro drenar os recursos se torna bem real. E aí o desalinhamento entre o caixa e o faturamento vira uma ameaça de verdade. Então, qual é a saída para isso? A resposta é a controladoria. E não, isso não é um conceito chique só para grandes corporações, de jeito nenhum. É uma função muito prática, o verdadeiro antídoto que devolve a calma e a clareza para o negócio. Essa definição é fundamental. Pense na controladoria como se fosse o cérebro organizacional da empresa. Ela não só coleta os dados, mas transforma esses dados em inteligência de verdade, garantindo que todo mundo esteja remando para a mesma direção. Essa analogia é simplesmente perfeita. A controladoria pega todo aquele conhecimento que hoje está espalhado, sabe, na cabeça dos sócios, em dezenas de planilhas, e transforma tudo isso numa base sólida, confiável para tomar decisões. Certo, mas como isso funciona na prática? A controladoria se apoia em dois pilares que são essenciais: as ferramentas de tecnologia e os processos bem definidos. Vamos entender como isso se constrói. Aqui a gente vê a combinação perfeita. De um lado, as ferramentas, como o sistema ERP, que basicamente unifica as informações de vendas, estoque e finanças, tudo num lugar só. E do outro lado, as práticas, como envolver as lideranças na hora de criar o orçamento. Porque, vamos combinar, a tecnologia sozinha não faz milagre. Ela precisa de processos bem amarrados para gerar valor de verdade. E para garantir que os processos estejam sempre melhorando, existe o ciclo PDCA. É uma cultura de testar, aprender e ajustar, sem parar. O ciclo é muito claro. Primeiro, planejar a ação. Depois, executar. Em seguida, checar os resultados. E, por fim, agir para corrigir o que não deu certo ou para aprimorar o que já está bom. Simples e muito, muito poderoso. E qual é o grande resultado de tudo isso? É a transformação de um ambiente que era reativo e estressante em um que é estratégico e previsível. Vamos dar uma olhada no antes e no depois. Esse slide aqui mostra o impacto de uma forma muito clara. A empresa deixa de ser guiada por achismos e passa a ter insights em tempo real.
Os riscos, que antes estavam escondidos, agora são antecipados. E o caixa, que vivia pressionado, se torna uma ferramenta poderosa para o crescimento. O ponto crucial é este: a controladoria permite que a gestão saia da defensiva e passe para o ataque. Em vez de só reagir a problemas, é possível antecipar riscos e fortalecer o caixa com projeções que são reais. Isso protege os ativos da empresa e, o mais importante de tudo, conecta a estratégia que está no papel com a operação do dia a dia. Para as pequenas e médias empresas, isso se traduz em benefícios muito práticos. Demonstrações financeiras claras, por exemplo, abrem portas para conseguir crédito mais barato. Saber exatamente qual produto ou qual cliente dá mais lucro permite tomar decisões cirúrgicas. No fim das contas, é a base para crescer de forma sustentável. Ok, a teoria é ótima, a gente entendeu, mas como começar? A boa notícia é que a implementação da controladoria não precisa ser aquele projeto gigantesco, intimidador. É um processo que pode sim ser dividido em fases bem mais gerenciáveis. O roteiro é bem direto. Primeiro, diagnosticar, ou seja, mapear os processos para entender onde estão as dores. Segundo, estruturar a governança, definir quem faz o quê. Terceiro, implementar as ferramentas e os indicadores de performance. E por último, e talvez o mais importante, melhorar sempre, auditar os resultados e entrar de cabeça no ciclo de melhoria contínua. É um passo de cada vez. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Crescer é o objetivo de muita gente, mas um crescimento desordenado pode ser muito perigoso. A controladoria é a ferramenta que transforma todo esse potencial em um resultado duradouro, garantindo que a empresa não apenas cresça, mas que ela se fortaleça a cada passo. Como vimos neste vídeo, o caos empresarial não precisa ser o destino da sua empresa. Com uma controladoria bem estruturada, você consegue transformar incertezas em estratégias e ganhar segurança na tomada de decisão, gerando então um crescimento sustentável. Aqui na Eduwork já ajudamos várias empresas a implementar a controladoria estratégica, tornando a tomada de decisão muito mais previsível, planejada e estratégica, de forma a gerar um crescimento sustentável. Quer isto para sua empresa? Faça um contato com o Eduwork e vamos preparar uma proposta para que você possa tornar toda essa previsibilidade, trazer toda essa previsibilidade, todo esse planejamento, toda essa estratégia para a sua empresa e para a sua tomada de decisão. Um grande abraço!